Oi, mais um trabalho que eu fiz no Canva, e esse aqui é sobre o livro Iracema. É do itinerário formativo, era pra gente ler um livro, e como eu quero ser professora, né, fazer pedagogia, esse foi o livro que foi selecionado para mim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele, fazer uma crítica, lembrando que é bem simples, e esse foi um dos trabalhos, assim, que eu não gostei tanto de fazer, por mais que eu gostei, assim, de ter lido o livro, do tema, mas eu achei ele complicado, porque é difícil, né, expor aquilo que você pensa, assim, usando o livro, assim, que tem uma visão diferente. Então, ó, Iracema, os indígenas, José de Alencar. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui os tópicos dos assuntos: cultura indígena, o mito histórico, o estereótipo e lugar de fala. Quem eu sou? No caso, é Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinham cabelos mais negros que asa de graúna e mais longos que seu talhe de primeiro. Então, o trecho acima é da obra literária Iracema, descrevendo a indígena. Através de modo que foi escrito, podemos imaginar a aparência de Iracema. Mas será que sua estrutura física é compatível à realidade? E a realidade indígena? Será o que eu sou, ou bem entendo, é possível definir o que o outro é? Mesmo todos nós, sendo da raça humana, temos a cultura que nos forma e influencia. Então aqui, né, eu coloquei essa imagem bem bonita também, é da Iracema. A gente quando lê, a gente tem uma certa visão de como era Iracema. Mas será que a visão que está tendo é do indígena mesmo, que os indígenas são, ou é uma visão estereotipada europeia, né? Porque a gente vai ver também que esse livro, né, essa obra foi escrita no romantismo e a gente sabe qual era o padrão ali imposto. Então, continuando. A cultura indígena, aqui eu coloquei um pouquinho sobre a cultura indígena, eu não vi que estava tão pequeno, mas olha, vou ler um aqui para vocês verem como é que é. Deixa eu ver um aqui. São nomeadas como originais e nativas que vivem em determinada área geográfica. Então, é um pouquinho sobre a cultura indígena mesmo. Vale ressaltar: os povos são geralmente descritos como indígenas quando mantêm tradições ou outros aspectos de uma cultura primitiva, associada a uma determinada região. Nem todos os povos indígenas compartilham essa característica, pois muitos foram forçados a adotar elementos substanciais de uma cultura colonizadora, como roupas, religião e idioma, como aconteceu aqui no Brasil, né? Então vamos lá. Mas e no Brasil? Então eu vou falar aqui um pouquinho como foi o indígena aqui no Brasil. A falta de representatividade de lugar de fala, também fala sobre isso, também vou citar a lei. Por que a falta de representatividade? Porque a gente vê que livro indígena, não só indígena não, né? Livro escrito por pessoas negras, a gente vê essa falta de conhecimento. E quando as pessoas escrevem sobre isso, são pessoas, não pessoas que realmente são indígenas ou pessoas negras, né? É outra visão. Então vamos continuar. Romantismo, eu vou falar tudo sobre o contexto do romantismo. Também essa parte que eu achei ficou tão bonita, característica, né, do romantismo. Eu lembro até aquela série, sabe, que fez sucesso na Netflix, eu esqueci o nome, começa com B. Então aqui eu coloquei algumas coisas do romantismo, né, egocentrismo, sentimento exagerado, né, nacionalismo, idealização do amor e da mulher, tom depressivo, mortes. Por mais que o romantismo tenha tudo isso, é um dos meus movimentos, assim, né, literários preferidos. Diante do romantismo, então falar que também vou citar sobre o escritor, né, Aline Iracema, algumas palavras também sobre a Iracema, a importância dele, Martim, né, o par romântico de Iracema. Vou falar também da relação deles, que aqui é uma crítica, eu vou ler aqui porque tá menorzinho, né. É mais uma paixão, um romance proibido e encantamento. Né? Por mais que a história, assim, da Iracema, eu acho uma história bonita,
e tem a sua importância de trazer elementos assim do indígenas, né? Coisa que era difícil assim na época e achei legal ter feito isso. Por mais que tenha algumas coisas que podem ser consideradas preconceituosas, admiro o escritor. A relação deles eu considero mais uma paixão, né? Do que realmente um amor. Até porque o Martin ele sente essa culpa e ele também era comprometido, então fica essa relação assim, né? Então é tipo Romeu e Julieta pra mim, né? Mas é mais uma paixão do que o amor. E por sacrifícios e perdas buscava a liberdade, como aconteceu na informação do povo brasileiro em mito, né? Também lembra bastante Pocahontas. E composto, então aqui eu coloquei um pouquinho e aí terminou o trabalho.